Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou te falar por que os gatos ronronam. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, o ronronar do gato sempre foi um grande mistério aí, né? Foi só recentemente que a gente começou a ter vários estudos nesse sentido, não só do ronronar, mas da comunicação felina, da linguagem corporal e sonora dos felinos em geral, né? Os gatos nos últimos anos vêm ganhando sim bastante espaço nas pesquisas científicas, o que é algo muito interessante, muito benéfico, né? Para a gente conhecer melhor esse animal, conhecer como eles funcionam, para a gente poder dar a melhor vida para ele, poder entender, poder se comunicar melhor com eles, né? E o ronronar, portanto, se a gente pensar naqueles gateiros das antigas, né? Eles eram gateiros quando ninguém mais era gateiro, e eles se deparavam com esse comportamento do ronronar, sempre foi um grande mistério do porquê eles faziam aquilo, principalmente como eles faziam aquilo. O porquê as pessoas tinham uma certa ideia, principalmente porque associava especificamente com determinados momentos. Então, uma situação específica fazia o gato ronronar e as pessoas geralmente associavam o ronronar àquele momento, tá? Mas vocês vão ver aqui ao longo desse vídeo que o ronronar, ele abrange várias questões, existem várias teorias ainda que não foram comprovadas, existem várias lacunas ainda que a gente ainda não conseguiu preencher e entender por completo esse comportamento felino, tá? Então tá um vídeo bem interessante, tá? Eu vou te falar como eles ronronam nesse vídeo, vou te falar se todos os gatos ronronam e também quais as razões, tá? Então assiste o vídeo até o final. Primeiramente vamos falar, portanto, como eles ronronam. Isso sempre foi, eu acho que, a maior dúvida desse comportamento, e é até algo muito interessante. Antigamente, antes da gente ter pesquisas em relação a isso, as pessoas acreditavam, os pesquisadores acreditavam que tinha algo a ver com a veia cava, tá? Uma questão de pressão da veia cava ali gerava essa vibração no ronronar, tá? Mas hoje em dia já se sabe que tá longe de ser isso, né? Realmente uma questão aqui da região da laringe ali, dos músculos laríngeos, que eles acabam conseguindo movimentar a glote, né? E na glote ali, dependendo da conformação da glote, a gente tem mudanças nas cordas vocais, dependendo da conformação delas, se o ar passa ali, né? Ou seja, através da inspiração e expiração do gato, a gente tem essa vibração e gerando, portanto, o ronronar, tá? Então, esse é o mecanismo do ronronar. Algo muito interessante aqui. O ronronar do gato, pessoal, ele é muito parecido com a capacidade que nós humanos temos de fazer... A gente consegue fazer essa vibração de forma voluntária assim, né? Só que do gato é parecido, mas não é igual. Por quê? Para nós fazermos essa vocalização, né, esse som, a gente tem que fazer força, né? Tenta fazer aí para você ver. Você tem que fazer força. O gato, para ter esse tipo de som emitido, ele não precisa fazer força, tá? Então, simplesmente ele mudando a conformação ali, e somente de inspirar e expirar o ar, ele não precisa fazer força nenhuma, esse som já é gerado, tá? Por que que isso é tão importante? Né? Por que o gato ele tem esse mecanismo diferente? Tudo na natureza tem uma razão. Isso que para mim é algo muito lindo de estudar os animais e a natureza, né? Porque veterinário também não estuda só os animais específicos, a gente estuda tudo, né? Porque os animais eles estão inseridos na natureza, então a gente precisa entender também o habitat natural, como funciona tudo isso. Então eu sempre fico muito maravilhado, né? E se a gente for pegar a evolução de vários animais, tudo tem um motivo, tudo tem uma razão e é algo muito lindo de se ver, né? Em relação ao gato, então, nessa questão específica do ronronar e dele não precisar fazer força, isso é muito importante lá na infância do gato, né? Porque o ronronar é uma das primeiras comunicações que um filhotinho tem com a mãe dele, né? O ronronar, o gato ele ainda tá com o olhinho fechado, ele ainda não consegue se movimentar, não consegue expressar muito, não tem linguagem corporal nenhuma, tendo em vista que ele não tem muita movimentação do seu corpo ainda. Então, uma das primeiras formas que ele se comunica com a mãe é ronronando. Então isso é uma questão fundamental para ele pedir o alimento, para ele falar que está com medo, chamar a mãe de volta ao ninho, né? Então é imprescindível nessa comunicação filhote-mãe nos primeiros dias de vida,
tá? Então, é assim que os gatos ronronam. A segunda coisa que nós vamos falar é se todos os gatos ronronam, e a resposta é sim, mas tem uma variedade enorme de ronronares. A gente não sabe muito bem ainda, né, tudo que envolve o ronronar, como eu te disse. Então tem momentos até que é meio aleatórios do gato, que tem gato que ronrona. Então às vezes tem um gato ali que ele está explorando a casa e ele está ronronando. Por quê? Não se sabe, né? Então a gente ainda tem muitas lacunas em relação a isso. Mas todo gato tem sim a capacidade de ronronar, e todo gato ronrona, mas o que muda é o grau desse ronronar, a frequência, a altura desse ronronar. Então muitas das vezes o seu gato ele pode estar ronronando, mas ser inaudível, ou seja, a gente não consegue escutar aquele ronronar. Óbvio, 1 em 1 milhão pode nascer um gato com algum problema congênito de formação dessa região anatômica da laringe que impeça ele de ronronar? Pode, tá? Mas aqui eu tô falando da grande maioria dos gatos saudáveis normais que a gente tem por aí, tá? Então, enquanto a gente tem gatos que podem ronronar e a gente nem escutar, a gente tem também gatos que vão ronronar de uma forma extremamente alta e que você escuta até de longe, né, em outro cômodo. Então a gente tem essa grande variedade de frequências e alturas do som do ronronar. Só que se você for da área de saúde, né, por exemplo, se você tem um gato que você acha que ele não ronrona e você tá ali, começa geralmente o momento que o gato mais ronrona, vou falar isso mais pra frente, é quando ele tá ali recebendo um carinho, gostosinho, um momento ali de prazer, né? Então, se você tivesse, né, um estetoscópio, por exemplo, na sua casa, né, aquele aparelho que a gente usa para escutar os batimentos cardíacos, que geralmente quem é da área de saúde às vezes vai ter em casa. Não precisa comprar só para ver isso, tá? Se você tiver curiosidade, pode comprar. Tem uns até que é bem baratos, mas não precisa. Até é só algo para vocês entenderem que todo gato realmente ronrona. Então, se você tem um gato que você acha que não ronrona e você tivesse ali em um momento de muito prazer, de interação física com ele, se você pegasse um estetoscópio e colocasse ali no tórax dele, provavelmente você ia escutar esse ronronar. Tá, então todos os gatos ronronam sim, mas alguns em um nível muito baixo a ponto da gente não escutar e outros a um nível tão elevado que a gente escuta até de outro cômodo, tá? Então, a terceira coisa agora, vamos partir para quais as razões então que levam os gatos a ronronar e que a gente já sabe. Pode ter outras razões? Pode, mas ainda demanda pesquisas, tá bom? A primeira razão é felicidade. É a razão mais óbvia, é que todo mundo conhece, é que todo mundo, mesmo sem ter estudado e visto qualquer vídeo, é a que ela faz aquela associação que eu te disse lá no começo do vídeo, né? É o gato feliz e ronronando, tá? Na grande maioria das vezes ele vai ronronar por felicidade e por prazer, tá? E por que ele faz isso então? Porque ele tem essa associação muito grande do ronronar com momentos de prazer. Quando ele é filhote, ele tá ali mamando com a segurança da mãe, no quentinho, ele tá ronronando também, e o ronronar ele tá envolvido nessa situação e nesse momento de prazer que ele é muito crônico, assim por dizer. Não é um dia que o gato tá nisso, ele tá ali 2 meses ronronando junto à mãe, mamando. Então 2 meses é um tempo considerável para criar uma memória de longo prazo e para sempre, provavelmente, né? Então, o gato, quando ele ronrona por felicidade, é muito nesse sentido também. Você conseguiu proporcionar para ele um momento de prazer, um momento de relaxamento que remonta ele a esse momento que ele tinha lá com a mãe dele, tá bom? Porém, a felicidade aqui também, em relação ao ronronar, ela pode ser uma questão... Isso aqui é uma teoria minha, tá? Não é nada comprovado cientificamente, mas que eu já pensei. Em nós humanos, a gente tem, né? Isso aqui também vai se correlacionar com... Já vou falar da segunda questão, que aí é melhor para eu explicar essa minha teoria, tá? Mas o primeiro, então, é essa felicidade do gato. A segunda razão é um sentimento negativo. Então... O gato, né, quando ele tá com medo, com estresse, submetido a uma situação muito negativa, ele pode acabar ronronando
Para quê? Porque ele já tem esse sentimento ali de relaxamento, de tranquilidade, porque lá em relação à felicidade, além dessa questão do passado do gato, a gente tem também a frequência do ronronar. Se você pega, por exemplo, um bebê, né, e coloca ele a gente tem se vocês já são pais, né, vocês sabem disso. A gente tem aquele ruído branco, né, que coloca lá pro bebezinho, na hora que ele começa a chorar, aí você coloca aquele ruído branco e ele relaxa e tranquiliza e volta a dormir ali às vezes, né. Então, essa frequência do ronronar às vezes pro gato tem esse mesmo intuito, né, de relaxar e de tranquilizar ele. Então, gera felicidade, ele tem a capacidade de se tranquilizar, de se relaxar quando ronrona. Então, se ele está em uma situação de estresse, de medo, de ansiedade, ele pode acabar utilizando desse mecanismo de ronronar para se colocar em uma posição positiva e relaxada novamente, tá? Sobre a minha teoria agora, né, que faz mais sentido aqui nesse ponto 2, o gato, quando nós humanos, né, por exemplo, se você já é mãe também, às vezes você já ouviu falar disso e já é comprovado que isso realmente faz diferença, quando ela tá ali gravidinha, barrigão já, o bebezinho já tá bem formado ali, e você sempre, durante toda a gestação, você conversou com o bebê, tanto você mãe quanto o pai, né, a gente tem já essa importância da conversa, né, que ele, a partir de determinado momento, ele escuta, né, ele não entende, obviamente, mas ele escuta a sua voz, tá? E quando ele sai, né, da barriga da mãe, quando há o nascimento desse bebezinho, escutar a voz, estar acostumado, habituado à voz dos pais, tranquiliza aquele bebê na situação que ele nasce, tá? Saiu ali do quentinho, né, do úmidozinho, todo gostosinho, agora veio pro mundo, né? Então, quando ele escuta a voz dos pais, que ele escutou a gestação inteira, isso traz tranquilidade para ele. Então, eu suponho, né, faço essa teoria, tenho essa teoria para mim, de que o gato também tem um pouco disso. Às vezes, quando ele está lá na barriguinha da mãe dele, né, no quentinho, né, ali todo gostosinho, todo se sentindo segurozinho, né, e a mãe, se ela for uma gatinha que ronrona muito também, esse ronronar, o gato ele já vai estar habituado a esse ronronar lá no úterozinho da mãe dele, tá? Então, quando ele nasce, esse ronronar também vai ter esse poder de tranquilizar e de acalmar esse gato. Essa parte aqui é uma teoria minha, tá? Mas eu acho que faz sentido. Se você também acha, deixa aqui nos comentários, tá? A terceira razão é doença. Então, tanto essa questão de se tranquilizar, de tudo, porque um gato doente é um gato com medo. É um gato inseguro, ele sente que ele pode ser predado a qualquer momento porque ele sabe que ele está mais fraco do que o normal. Então, a doença, não só em relação à dor, ela também gera medo e insegurança no gato. Então, ele pode começar a ronronar visando esse relaxamento, essa questão toda que eu já te disse aqui, mas também por um poder curativo, tá? O ronronar do gato tem a mesma frequência da terapia vibracional utilizada em humanos, que é usado para recuperação de lesões ósseas, musculares, para acelerar o processo de cicatrização, tá? Então, o ronronar do gato tem esse mesmo intuito aí. Então, ele pode utilizar para se ajudar a curar mais rapidamente, né? Pode até ser um mecanismo evolutivo de cura que o gato desenvolveu, né? Ele é um animal que ele caça de forma muito de tiros, né? Ele dá tiros muito rápidos, ele enfia em locais muito pequenos, ele sobe árvore a todo momento. Então, sempre que ele está em uma atividade muito intensa, ele pode acabar lesionando seus ossos, que naturalmente são mais leves, né, tendo em vista que ele precisa dessa agilidade de movimentação. Ele pode acabar lesionando seus músculos, tendo em vista esses tiros que ele dá, essas subidas muito bruscas em árvores, essas enfiadas dentro de buracos. Então, isso pode gerar microlesões ali e que talvez, né, de novo, uma suposição, uma teoria minha, nada comprovado, que ele desenvolveu às vezes para se autocurar dessas microlesões que podem acabar surgindo no dia a dia dele, tá? Mas o que se sabe é que sim, o ronronar tem poder curativo devido a essa faixa de frequência específica que ele possui. Então, um gato doente também vai ronronar, tá? Então, aqui é importante que você entenda isso. Não associe somente o ronronar a momentos prazerosos e positivos de vida. Se seu gato está ronronando, muito provavelmente ele está feliz.
Tá, mas pode significar outras coisas. Mais pra frente vou te explicar como que você faz essa diferenciação, tá? A quarta questão é pedindo algo. Lembra que eu te falei lá no começo do vídeo que o gato filhotinho, nos primeiros dias de vida, ele ronrona para se comunicar com a mãe dele? E para que um recém-nascido ele vai se comunicar com a mãe dele? Para qual o intuito que ele tem principal ali? Alimentar, né? O recém-nascido, a vida dele é comer, 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 comer. Então, o principal intuito dele aqui é pedir comida. Então tem muitos gatos que podem, na hora que... E você já percebeu isso, né? Na hora que ele tá te pedindo um petisco, um sachê, às vezes se você tem horários determinados de alimentação, tá chegando a hora de alimentar, ele vai lá te pedir, né? Durante esse processo de pedida, ele tá ronronando junto, porque ele tem também esse comportamento que remonta lá da infância dele, que ele já, e isso já é um instinto, né? Ele já nasce com o instinto de ronronar para se comunicar com a mãe dele pedindo alimento, e ele pode manter isso ao longo da vida e também utilizar para te pedir comida, tendo em vista que dependendo da idade que você adota esse gato, você assume o posto de mãe dele, tá bom? E a quinta razão é uma aceitação, e uma aceitação no sentido de quero a interação, tá? Porque já foi muito observado também através de pesquisas que o gato, né, assim, ainda falta muita pesquisa nesse campo de entender como os gatos utilizam o ronronar na natureza, tá? Os gatos selvagens, como, quando, em que momentos eles ronronam, isso a gente não tem ainda, tá? Então isso seria uma pesquisa assim fantástica da gente ter, mas a gente ainda não tem isso, mas a gente já percebeu em pesquisas mais controladas, em ambientes sem ser na natureza em si, né, de gatos selvagens, que os gatos eles ronronam quando eles estão tendo interações positivas entre si também, tá? Então, quando eles estão se lambendo, né? Então a gente acredita-se também, né? Supõe que pode ser, o ronronar, ele pode ser um comportamento de cura, comportamento de apaziguamento, tá? Aquele comportamento de apaziguamento no sentido de se relaxar, de se sentir bem, de ser prazeroso, né? Mas também um comportamento de comunicação. Então essa comunicação do filhote com a mãe, mas também deles adultos. Então, quando eles estão se lambendo e um gato está ronronando, pode ser um mecanismo de comunicação no sentido de pode continuar. Eu aceito essa interação, eu estou tranquilo, tá? Então, pode ser nesse sentido também de aceitação da interação. E isso, quando a gente traz para dentro da nossa casa, é o seu gato também. Se você está fazendo um carinho nele e ele está ronronando, provavelmente é ele também dizendo isso. Eu aceito essa interação sua, tá? Obviamente, tomar cuidado, prestar atenção nos sinais de superestimulação, né? Começou a surgir para a interação física, tá? Thiago, como que eu sei, então, se meu gato está ronronando por questões positivas ou por questões negativas ou por questões neutras aqui, igual tá pedindo algo para mim, né? A linguagem corporal muitas vezes vai ser um pouco óbvio, né? Então assim, seu gato tá no seu colo, você tá fazendo carinho, ele tá ali relaxadão, olho semicerrado, quase dormindo, né? Tranquilaço, ronronando, óbvio, prazer, tá? Agora, ele tá lá no cantinho dele, e isso, pessoal, às vezes é um gato que não é o comum dele, porque tem gato que, igual eu disse, você tá em outro cômodo, o gato tá sozinho no cômodo e ele ronrona sozinho, sendo completamente normal, tá? Agora, um gato que ele não ronrona geralmente, aí do nada ele começou a ronronar, tá sozinho, ele tá com a pupila dilatada, aleatório, sabe? Sem nada, pupila dilatada aleatória é um sinal ali que é usado para determinar dor em gatos também, né? Tá com uma expressão facial diferente, ele tá chicoteando o rabo, às vezes junto ao ronronar afastado, aleatório, vem sinais de doença também que você já está percebendo. Então, ele diminuiu um pouco o apetite, né? No cocôzinho ele tá um pouco mais mole, tá bebendo um pouco mais de água ou menos água, né? Aumentou o apetite ou diminuiu o apetite, ele tá um pouco mais letárgico, quietinho, tendo menos interações. Então você começa a notar isso junto ao ronronar, né? Não tá muito associado a momentos de prazer, pode talvez significar uma dor, um medo, um estresse ou algo negativo nesse sentido, tá? Então é assim que você às vezes
vai usar um pouco da intuição, né? Você conhece o seu gato e muitas vezes você vai conseguir diferenciar, tá? Mas é importante que você tenha em mente que o ronronar não significa somente momentos de prazer, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.